Amém. Graça e paz a todos. Abençoa a vossa vida. Obrigada por estarem aí ouvindo mais um capítulo deste livro maravilhoso, A Viagem que Mudou a Minha Vida. E hoje, tanto como é uma caminhada com Deus, e nós vamos aprendendo, não é? Quer dizer, não é só fazer a experiência, não é? A gente está aprendendo, não é? São lições para a nossa vida, não é? E aqui eu já falo, não é? Sobre usar o nome de Deus em vão. E Deus diz lá no Êxodo, que é um dos mandamentos, diz assim, no Êxodo 20, versículo 7, diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Este é o terceiro dos 10 mandamentos que Deus nos deu para sabermos como nos devemos conduzir aqui na terra e para que tudo nos corra bem por cá. Quer dizer, se nós andarmos nos caminhos de Deus, fizermos aquilo que Ele manda, naturalmente a vida vai correr melhor do que se andarmos desviados, fazendo tudo o que lhe desagrada, não é? Que também não é bom para nós, porque todos os mandamentos que Deus nos deu é para o nosso bem, não é para Ele. Porque Ele já é santo, Ele já é perfeito, é por causa de nós, não é? Então, não é? Em vão, né? Falamos de invocar o nome de Deus em vão. Em vão significa vazio, sem conteúdo, sem valor, sem respeito. Tudo isto é aquilo que nós fazemos quando nós invocamos o nome de Deus assim de qualquer maneira, não é? Como se ouve. Pronunciar o nome de Deus em vão demonstra desprezo, desrespeito para com o Todo-Poderoso, uma atitude que Ele não tolera. Porque o seu nome está intimamente ligado ao seu caráter, não é? Aquilo que é, portanto, Deus, Ele é perfeito, então nós não podemos estar assim a desrespeitar o nome dele e usá-lo de mais variadas maneiras desrespeitosas. Ele não tolera isso, não é? E eu tenho uma experiência que eu vou contar. Na altura em que eu queria tirar a carta de condução, ainda não falava alemão suficiente para fazer nessa língua, nesse idioma, não tinha esse conhecimento, ainda era cedo. Por isso procurei uma maneira mais fácil e resolvi ir a uma escola italiana, que falava italiano, professor. Ora, ela ficava na rua, e quando eu fui lá ver, não é, e vi que ela ficava na rua mais movimentada de Zurique. Tráfico intenso, barulho, a população, e eu quando vi aquilo que não conhecia antes, não é? Porque eu não estava assim há tanto tempo lá, não conhecia tudo, não é? E eu disse, nunca vou querer morar aqui nesta rua, Deus me livre. Cuidado a usar o nome de Deus, né? Tempos depois precisei de mudar de casa, o que é complicado, pois em Zurique é muito difícil arranjar habitação. Procurei, e só ao fim de alguns meses surgiu uma proposta. E querem saber aonde é que foi? Já imaginam, não é? Foi exatamente naquela rua onde eu disse que aqui não queria viver, ainda pus lá o nome de Deus. Imagina, a escola de condução era na rua, né? No número 5, e eu fui morar no número 3. Portanto, era só ali, né? Uns metros mais à frente. Aquilo que eu disse que eu não queria, não é? Então, Deus diz-nos claramente para não usarmos o nome dele e que ele não tem por inocente aquele que o fizer. Portanto, se o fizermos isso, vamos sofrer as consequências. Naquela altura eu ainda não tinha tido esse encontro com Deus, esse encontro que muda, esse encontro que nos abre os olhos, e depois também nunca tinha lido a Bíblia, foi antes, né? Então eu não sabia que isso, a gente está acostumada a dizer, a comida está salgada, meu Deus, e chuva, e usa-se assim o nome de Deus em vão, usava eu também, não é? Porque não era diferente, e então, mas através da palavra de Deus eu aprendi cuidado, porque Deus não tem ninguém, não tem por inocente aquele que o faz. Nós podemos ler, assim, muitas vezes lemos até em revistas de casos em que usaram o nome de Deus, ou na Bíblia, se usou o nome de Deus de qualquer forma, pronto, já perdeu, já está condenado, não é? E então temos que ter cuidado, porque Deus não deixa que o nome dele seja usado assim levianamente, não é? Ora, uma outra experiência, portanto, à procura de hotel em Toulouse, outra vez em viagem, né? As viagens também servem para a gente ter experiências, né? Experiências com Deus, não é? Numa ocasião decidi, com um casal amigo, fazer uma viagem de carro a Portugal.
A viagem de ida tornou-se muito cansativa, já, já que havia muito trânsito, pois era o início das férias. Sem experiência, nunca tinha feito viagem de carro, sempre de avião, e não sabia, não fazia ideia quais era a hora melhor de sair, qual era o dia melhor de sair, e saímos exatamente no dia 1 de agosto, que é quando começam as férias em França, e todo mundo fica de férias, né? Então, todo mundo quer ir embora, né? Então passámos muito tempo nas filas para pagar a autoestrada, foi terrível, não é? E por esse motivo decidimos que na viagem de regresso à Suíça iríamos parar em Toulouse, que é uma cidade lá mais ou menos, fica no meio do caminho, não é? De Portugal até Toulouse, e de Toulouse até Zurique seria mais ou menos a metade da viagem, mais ou menos a meio do caminho, e pernoitar num hotel, tornando assim a viagem menos cansativa, quer dizer. Hoje em dia a gente iria à internet, procurava, pesquisava, reservava e pronto, quando lá chegasse um pouquinho mais tarde ou mais cedo porque era viagem, mas já tinha reservado. Antes não era assim, a gente não tinha internet e também estávamos cá de férias e pronto, e fomos assim, não é? Confiando, mas orámos antes, não é? Como fizemos antes, da outra viagem, né? Ó Senhor, dirige-nos e ajuda-nos a encontrar um hotel lá em Toulouse para que a gente possa pernoitar lá e assim a viagem ser mais agradável, não é? E estávamos muito cansados quando chegámos à tardinha a Toulouse, uma cidade para nós totalmente desconhecida. Estava assim a querer anoitecer, né? A querer escurecer assim aquela penumbra já do pôr do sol, não é? Depois de tentarmos durante algum tempo, sem resultado, encontrar uma placa que nos indicasse o hotel, resolvemos parar para ver se encontrávamos alguém que nos indicasse. Entretanto, já estava escuro, não é? Porque o tempo vai passando e não havia ninguém. Nós fomos parar a um lugar fora da cidade, porque procura para cá, vai por ali, vai para ali. Fomos parar a um lugar em que devia ser um bar assim mais assim fora da cidade e não víamos ninguém, não é? De repente eu olhei assim, não, tem que ter alguém. Eu olhei e vi um jovem lá dentro de um carro, de um Renault branco, não posso esquecer, né? Quando eu lhe perguntei, aí já fui ter com ele, olha, por favor, eu perguntei se sabia de um hotel nas redondezas, começou a dar indicações, sim, tem um hotel por aí, depois está lá, vira para a direita, vira para a esquerda, depois passa não sei onde, depois a curva, depois a ponte, e eu, ai meu Deus, credo, isso, já eu faço confusão com direita e esquerda, quando diz a primeira vez tudo bem, mas eu já faço confusão, para mim é direita e a esquerda já é direita, pronto, já baralho tudo, não é? Enquanto ele falava, eu estava a pedir a Deus que tocasse o seu coração para que nos fosse levar até ao tal hotel, pois estávamos já muito cansados e aquelas voltas eram para mim muito complicadas, para nós, né? A expressão do meu rosto devia ter sido de quem está toda baralhada. Não estou a perceber nada disso. Com tanta a direita e a esquerda que de repente ele declarou: eu sou da Segurança Social. Venha atrás de mim que eu vou levá-la a um escritório onde vamos contactar os hotéis para encontrar um onde possam pernoitar. Não sei porque é que àquela hora havia um escritório aberto. Não entendo, não conheço as leis, não sei como é que funciona. Não sei, na França, né? Só sei que 2 jovens que trabalhavam ali começaram a telefonar e o primeiro hotel que encontraram, que tinha 2 quartos livres, um para mim e outro para o casal amigo, depois de concordarmos com o preço, foram reservados para nós. E como se isso não bastasse, o moço foi à nossa frente e levar-nos até à porta do tal hotel, não é? Coincidência? Encontrar uma só pessoa na rua e essa ser da Segurança Social, quer dizer, imaginem um bairro, já à noite, não se vê ninguém na rua e vê-se uma pessoa e esse é da Segurança Social e ainda vai nos levar ao escritório e põe lá 2 moços, estavam lá trabalhando, jovens, olha, telefonem para o hotel, quer dizer, isso não pode ser coincidência, era a mão de Deus, né? Como eu escrevi aqui, não acredito que tivesse sido coincidência, antes creio que o nosso bom Deus, cheio de misericórdia e bondade para conosco, preparou aquele jovem para nos ajudar, que aquele também estava ali sentado no carro a fazer o quê? Vejam como é que Deus prepara tudo, não é?
Deus para nos ajudar. Ele disse, oh, aqueles ali precisam de ajuda, não vão conseguir, assim, nós não conhecíamos nada, não tínhamos GPS, né? Quer dizer, não era como agora, como eu disse antes, a gente vê na internet, ainda põe o GPS, e o GPS lá nos leva, não é? Em geral, leva-nos certo, né? Mas nós não tínhamos nada disso, né? Quer dizer, Deus, cheio de misericórdia e bondade para connosco, preparou aquele jovem para nos ajudar. Foi para nós como um anjo enviado por Deus ao nosso encontro. Deus é maravilhoso sempre, né? Foi algo assim, uma experiência também maravilhosa, não é? O cuidado de Deus, como Ele preparou ali aquela pessoa ali, né? Agora vou contar mais uma outra experiência, não é? Como contei mais atrás, o apartamento onde me tinha mudado estava numa rua cheia de trânsito, não é? Aquela lá que eu contei antes. Mas também tinha coisas boas de que gostava. Uma vista ampla e sol, dois fatores que para mim são muito importantes, né? Mas eu queria sair daquele lugar e morar num lugar mais tranquilo. Depois procurar durante alguns meses, né? Porque é sempre assim, de ir ver muitos apartamentos, sem conseguir ficar com nenhum deles, pois a cada apartamento vazio, candidatávamos umas 50 pessoas no mínimo. Chegou finalmente uma resposta positiva. O apartamento ficava numa rua tranquila, tinha ainda mais um quarto do que o anterior, tinha sido renovado e o preço era mais ou menos o mesmo. Ou mesmo assim não hesitei e aceitei, quer dizer, parece que eu estava, como é que dizer, estava em vantagem, porque ó, mais um quarto, todo renovadinho, mais tranquilo, não é? Pois, claro que eu aceitei, né? Logo que me mudei, descobri que tinha esquecido da claridade, do sol e da vista ampla que tinha antes, né? Mas só me concentrei naquilo que não tinha. Às vezes a gente tem tanta coisa, poderíamos estar satisfeitos e agradecidos, e depois dessas tantas coisas nós vamos exatamente concentrar o nosso olho, a nossa concentração, a nossa insatisfação, exatamente naquilo que nós não temos, não é? 90, temos 99, mas falta um, tinha que ter, não sei o quê, não sei quantos, quer dizer, eu também tinha claridade, que é das coisas mais importantes para mim num apartamento, tinha vista ampla, tinha sol, e quer dizer, eu tinha que pensar assim, eu já tenho isto, já tenho aquilo e quero mais aquilo, mas eu não, eu esqueci aquilo que tinha, né? Nós muitas vezes esquecemos daquilo que temos, que é tanta coisa que Deus nos tem dado, e ficamos insatisfeitos por uma coisinha de nada, né? Então, a localização, portanto, eu só me concentrei naquilo que eu não tinha. A localização era realmente mais tranquila, o apartamento maior, mas não tinha aquela claridade à qual eu me tinha acostumado e que era tão importante para mim. Eu nunca tinha morado, já na casa dos meus pais, a gente morava numa casa, tínhamos uma vista que víamos a cidade toda na frente, víamos daquele lado esquerdo, nós tínhamos várias aldeias, e à noite aquilo era um painel cheio de luzes, era espetacular. Eu não sabia o que era morar num lugar onde não se vê, só se vê a casa ali do lado, não é? Foi para mim uma experiência também que aprendi também, não é? Quantas vezes andamos tristes e insatisfeitos por alguma coisa que não temos e esquecemos das tantas que temos, em vez de agradecermos por aquilo que temos. Ficamos amarrados ao que não temos, ficamos lá, né? Esta experiência foi mais uma grande lição para mim, graças a Deus que Ele nos ensina, embora nem sempre seja caminhando por tapetes de veludo, quer dizer, muitas vezes a gente aprende lições, às vezes assim de uma maneira sofrendo, não é? Porque pronto, né? É assim que Deus faz. Sou uma pessoa caseira, gosto de estar em casa e de passar bastante tempo a ler. Por isso que normalmente preparo o lugar onde moro de uma maneira aconchegante, para me sentir bem, não é? Se eu gosto de estar lá, então tem que ser um lugar aconchegante, não é? A gente tem que preparar esse lugar. Mas como na nova casa não tinha a claridade de que necessito, não me sentia bem. Não queria estar em casa, nunca tinha acontecido isso comigo. Passava tanto tempo fora quanto possível, eu não tinha paz. Uma pessoa sem paz não para quieta, não é? Vai para lá e para cá, sai de casa e vai, não é? Se a gente tem aquela tranquilidade, a gente está bem em qualquer lado, não é? Mas eu não tinha paz por causa disso. Mas num sábado, depois de ter andado o dia fora, né, que eu sábado eu não trabalhava, né?
andava por aí vagueando pelas lojas, né? E mais assim no verão ia lá em Zurique, tinha aquele lago de Zurique grande, e eu ia fazer aqueles passeios de barco, né? Que tinha de 2 em 2 horas, lá ia eu, ia e voltava, né? Porque eu não queria estar em casa, não é? E só à tarde, nesse sábado, naquele específico aqui, perto da hora de ir à igreja, que eu voltei para casa. Não obstante, não quis sair para a igreja sem orar primeiro. Ajoelhei-me e não levou mais do que 5 minutos para que o meu coração se enchesse de paz. Quer dizer, andei o dia todo lá fora a procurar não sei o quê, e depois em 5 minutos, numa pequena oração, já veio aquela paz para mim, né? Então pensei, andei todo o dia fora de casa, cansando, buscar aquilo que só posso encontrar em tão poucos minutos na presença de Deus. No culto, nesse dia, Deus transmitiu a uma pessoa, usou uma pessoa que deu uma mensagem que recebi para mim pessoalmente e que dizia: podes procurar aonde quiseres, paz só encontras em mim. Claro, adequava-se mesmo a mim, assim, pronto, é verdade. Paz só encontro em Deus. Eu podia ir de barco, podia ir de avião, podia ir das lojas, podia comprar tudo o que estivesse lá. Claro, não tinha dinheiro para isso tudo, mas podia comprar algumas coisas, mas paz mesmo só no Príncipe da Paz, Jesus Cristo, que é o Príncipe da Paz, não é? É verdade, quantas vezes a gente, não é? A gente procura, desperdiça tanta coisa, e dinheiro, e tempo, e não encontra, não é? É verdade, quantas vezes desperdiçamos dinheiro a comprar coisas que não precisamos, roupas que nunca vamos usar, ficam lá no armário há anos, até que depois um dia a gente, já não gosto, já vai embora para o saco. Gastamos tempo em coisas inúteis, só na tentativa de preencher o nosso vazio, o nosso coração vazio, e de encontrar a paz. Mas esquecemos que ela está tão perto de nós quanto uma oração. E que a verdadeira paz, só o Príncipe da Paz a pode dar. Não esquecemos, paz verdadeira, só em Jesus Cristo, que é o Príncipe da Paz. Não procures noutro lugar, procura nele, porque só ele é que tem, não é? Como eu andava lá, a loja para aqui, isso para ali, caminho para aqui, não adiantou nada. Ele mostrou-me à tarde, com uma pequena oração, a paz só encontras em mim, não é? Por isso que ele diz lá em Isaías 51, que diz: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E as águas aqui faz-me lembrar do Salmo 1, que ele diz que nos leva, ou no Salmo 23, não enganei-me, que diz que ele nos leva a águas tranquilas, não é? Vós que tendes sede dessa paz, sede dessa tranquilidade, vinde a mim, vinde às águas. E os que não tendes dinheiro, vinde, comprai, comei. Sim, vinde, comprai e comei, sem dinheiro e sem preço. Vinho e leite. Eu entendo que aqui o vinho é alegria, não é? Representa, né? Então, por que gastais dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não satisfaz? Quer dizer, não é comprar mais uma peça de roupa, comprar mais umas louças, não sei o quê, já está cheio e ainda vai comprar mais. Não é isso que nos satisfaz. O que nos satisfaz é vindo às águas tranquilas, vindo. E Jesus também diz, naquele que crê em mim, rios de água viva correrão do vosso interior, rios de alegria, de vida, aquela vida abundante que Ele nos quer dar. Portanto, vindo a mim, diz Ele. Não é lá por todo lado, procurando aqui e ali, não há. Só em Jesus. Ele é que é o Príncipe da Paz. Em Deus temos tudo o que necessitamos, a paz, a alegria, a satisfação, e é de graça. Amém? Então, nesse apartamento que eu estava lá, eu escrevi aqui: ano difícil, mas ricas em experiências com Deus. É assim, coisas difíceis, mas quando buscamos a Deus vamos ter experiências com Ele, certamente, não é? O ano que morei ali foi difícil, mas tive experiências riquíssimas com Deus, que foram grandes ensinamentos para mim. Um dia estava sentada na varanda e sentia-me como se estivesse no fundo de um poço, pois lá do lado da cozinha, né? Quer dizer, pouca distância havia do prédio lá, o prédio tinha cinco andares, né? Acima de mim, né? E no outro lado também tinha uma árvore e já estava o prédio lá do outro lado, né? E aquilo era lá escuro,
e eu não, pronto, não gostava de estar lá. Né, em frente estava muito próximo, o prédio, né, em frente estava muito próximo, o que além da falta de privacidade a tornava escuro e sufocante. Era assim que eu me sentia, parecia que estava num poço lá embaixo, assim, não é? Enquanto estava a sentir-me dessa maneira, pensei, quantas pessoas gostariam de morar num apartamento como este e não têm nada? É que há pessoas que não têm nada, não têm, estão na rua, estão em barracas. E eu estava ali num luxo, pode-se dizer que o apartamento era grande, renovado, tinha espaço, porque eu morava sozinha, eu tinha espaço mais que suficiente para mim, eu não precisava de tanto, mas pronto, estava ali, era o preço era igual ao outro. E estava ali, quer dizer, para que isso, não é? Mas Deus, que conhece todos os nossos pensamentos, interrompeu-me e disse-me, olha, eu interesso-me por aquilo que tu te interessas. Se isso te faz sofrer, eu sofro contigo. Não, quer dizer, eu sou pessoal, eu interesso-me por aquilo que a ti te interessa, eu sou um Deus pessoal, não é? Claro que há pessoas que não têm nada, mas agora trata-se de ti e as outras pessoas também se tratam delas. Então, para mim, assim, é? Quer dizer, porque a gente às vezes até se sente, até nos sentimos assim culpados, não é? Com um peso na consciência, se a gente tem e está triste por algum motivo. Mas Jesus, ele interessa-se por nós. For o que for, Ele quer nos ver felizes, a todos, não é? Se aquilo me fazia infeliz, então Ele também se ocupava dessa situação ali, não é? Eu disse que, mas que revelação tão grandiosa, não é? E eu ia aprendendo. A gente vai andando com Deus e vai aprendendo o caráter dele, vai aprendendo com essas experiências, não é? Foi tão maravilhosa essa experiência, foi importante para mim. Saber que Deus se interessa por tudo aquilo que me é importante, por cada detalhe, por mais insignificante que pareça, não é? Quer dizer, o que é que ela quer? O que é que ela quer mais, não é? Mas para mim era importante eu sentir-me bem num lugar que tivesse claridade, para mim é muito importante. Isso fez modificar o meu conceito de Deus e as minhas orações mudaram. E mudaram que depois eu conto mais à frente de uma experiência e talvez vocês vejam, já viram em algum vídeo antes, que este apartamento aqui é resultado, esta vista espetacular que a gente tem aqui para o mar é resultado da experiência desse ano que eu fui parar ali onde eu não queria, não é? Que assim, comecei a fazer umas orações diferentes, não é? A partir desse momento fiquei mais convencida e confiante de que nunca não tenho só um Deus, mas um Pai, um amigo, um conselheiro e um advogado, que está sempre ao meu lado para me ajudar em tudo e em qualquer circunstância. Que maravilha ter esse Deus, não é? Quer dizer, não é um Deus que te vai levantar vara em cima de ti porque, olha, porque é que estás contente? Não, quer dizer, Ele vem e ajuda, não te preocupes, eu ajudo-te nesta situação, não é? E com este testemunho aqui, não é? Quero terminar este capítulo, porque depois mais outro a seguir, fiquem atentos porque vem mais uma experiência, onde eu aqui falo a farinha na panela e o azeite na botija, que é uma palavra que está escrita, não é, lá em Reis, onde Deus me falou pessoalmente sobre essa palavra e me fez uma promessa que é válida até ao dia de hoje, mas vocês vão ver no próximo capítulo, amém? Que sejam muito, muito abençoados com essa palavra, que é esse comentário que eu fiz aqui. E então até o próximo capítulo. Deus abençoe vocês. Amém?